O psicótico está fora do discurso. Quando Lacan afirma que o psicótico está fora do discurso, ele não está dizendo que o psicótico não fala. Pelo contrário, muitos falam intensamente, de forma prolixa, complexa e até sofisticada. O que está em jogo é outra coisa. O discurso, para Lacan, não é apenas fala, mas um laço social regulado por significantes que organizam posições subjetivas. Estar no discurso implica ocupar um lugar onde o desejo, a lei e o gozo estejam minimamente articulados. O psicótico fala, mas fala fora desse laço regulado. Sua palavra não encontra o mesmo ponto de amarração simbólica que sustenta o discurso neurótico. Isso não é defeito moral nem incapacidade cognitiva. É uma posição estrutural. Consequências clínicas fundamentais. Essa concepção tem efeitos clínicos profundos. Na psicose, a interpretação pode ser vivida como intrusão. A suposição de saber pode ser devastadora. O analista deve operar mais como ponto de ancoragem do que como decifrador. A clínica não visa restaurar o nome do pai. Isso é impossível, mas favorecer soluções substitutivas, modos singulares de estabilização, que permitam ao sujeito construir algum tipo de amarração simbólica própria. É aqui que Lacan abre caminho para pensar o delírio, a escrita, a arte, a invenção e até certos saberes como suplências à fora-clusão. Com Lacan, a psicose deixa definitivamente de ser pensada como déficit, falha moral ou desorganização caótica. Ela passa a ser compreendida como uma estrutura com lógica própria, com soluções singulares e com uma clínica que exige extrema precisão ética. A fora-clusão do nome do pai não define o sujeito como menos, mas como outro modo de estar na linguagem. E é justamente esse outro modo que exige do analista não respostas prontas, mas uma escuta rigorosa, cautelosa e profundamente ética. O delírio não é o problema, é a solução. Há um ponto em que a psicanálise se separa de maneira decisiva da psiquiatria clássica e de certas psicologias adaptativas. A leitura do delírio. Aquilo que, em muitos discursos clínicos, é tratado como sinal máximo do colapso psíquico, para a psicanálise aparece sob outra luz. É fundamental afirmar com clareza: o delírio não é o problema central da psicose. Ele é uma tentativa de solução. Essa afirmação não é retórica nem humanitária, ela é estrutural. Freud e o delírio como tentativa de cura. Freud já havia formulado essa intuição de maneira notavelmente precisa ao estudar o caso Schroeder, em Observações Psicanalíticas sobre um caso de paranoia de 1911. Freud rompe com a ideia de que o delírio seja uma produção sem sentido, um erro da razão ou uma simples degeneração do pensamento. Ao contrário, Freud escreve que o delírio surge como uma tentativa de restabelecimento da relação com a realidade, após uma ruptura. A realidade, naquele momento, não é algo simplesmente percebido. Ela é algo que precisa ser psiquicamente sustentado. Quando essa sustentação falha, o sujeito não permanece no vazio. Ele produz uma outra realidade dotada de coerência interna, ainda que estranha ao olhar do outro. Freud afirma algo decisivo. O delírio é encontrado como uma tentativa de cura. Essa frase desloca completamente a posição clínica. O delírio deixa de ser apenas algo a ser eliminado e passa a ser algo a ser compreendido em sua função. Lacan, o delírio como suplência simbólica. Lacan retoma Freud
mas vai além, ao articular o delírio afora a oclusão do nome do Pai. Ele mostra que o delírio não é apenas uma reconstrução imaginária da realidade, mas uma tentativa de suplência simbólica. Quando Lacan afirma o delírio é uma metáfora que tenta suprir a metáfora paterna ausente, ele está dizendo que o delírio ocupa um lugar estrutural. Ele tenta fazer o que o nome do Pai faria: organizar o mundo, dar sentido ao desejo do outro, introduzir uma lógica onde havia invasão do real. Na ausência da metáfora paterna, o sujeito inventa outra metáfora. Essa metáfora pode ser religiosa, científica, persecutória, messiânica ou extremamente técnica e sistematizada. O ponto central é que o delírio organiza sistemas delirantes, lógica, coerência e função. É um erro pensar o delírio como pensamento caótico. Muitos sistemas delirantes são altamente estruturados, coerentes, consistentes e até sofisticados do ponto de vista lógico. O que lhes falta não é lógica interna, mas reconhecimento simbólico no laço social. O delírio oferece ao sujeito uma explicação para a invasão do real, uma nomeação para o gozo excessivo, uma ordenação do mundo e muitas vezes uma posição subjetiva possível. Sem o delírio, o sujeito ficaria entregue a uma experiência de fragmentação muito mais radical. Por isso, desmontar o delírio sem oferecer nenhuma outra forma de amarração simbólica pode ser clinicamente devastador. A ética da escuta do delírio. É aqui que se impõe uma exigência ética fundamental. Na clínica psicanalítica da psicose, não se trata de confrontar o delírio com a realidade, nem de demonstrar sua falsidade. Fazer isso equivale a retirar do sujeito sua principal defesa. A escuta analítica não valida o delírio como verdade factual, mas o reconhece como verdade subjetiva, isto é, como uma produção que responde a uma falha estrutural. Escutar o delírio é escutar onde o simbólico falhou, como o sujeito tentou reparar essa falha e quais pontos de estabilização podem ser sustentados. O risco da interpretação e o manejo clínico. Aqui, a clínica da psicose se distancia radicalmente da clínica da neurose. Na neurose, a interpretação visa desvelar o sentido recalcado. Na psicose, a interpretação pode ser vivida como intrusão, perseguição ou confirmação delirante. O analista deve operar com extrema cautela. Muitas vezes, a função do analista não é interpretar, mas limitar, pontuar, sustentar uma presença estável e oferecer um ponto de amarração discursiva. Lacan nos ensina que na psicose, o analista não deve ocupar o lugar do sujeito suposto saber, pois esse lugar pode ser capturado pelo delírio. Delírio, invenção e criação. Autores contemporâneos como Jean-Claude Malleval e Eric Laurent mostram que o delírio pode assumir formas menos evidentes, mais discretas, especialmente nas chamadas psicoses ordinárias. Nesses casos, o delírio pode se transformar em escrita, produção teórica, criação artística, saberes hiperespecializados, rituais privados de estabilização. Essas produções funcionam como soluções inventadas, modos singulares de amarrar o real, o simbólico e o imaginário. O objetivo da clínica não é eliminar essas invenções, mas favorecer sua função estabilizadora. Dizer que o delírio é uma solução não significa romantizar a psicose, nem negar o sofrimento que ela implica. Significa reconhecer que o sujeito psicótico não é passivo diante da falha estrutural. Ele trabalha, inventa, constrói. A psicanálise, nesse ponto, sustenta uma posição ética radical. Não corrigir o sujeito, não normalizá-lo, não arrancar suas defesas, mas escutar aquilo que ele construiu para não se perder. Porque, na psicose,
Muitas vezes é o delírio que impede a dissolução completa do sujeito, e escutá-lo é, antes de tudo, um ato clínico de responsabilidade. Contribuições contemporâneas da psicose clássica às formas ordinárias. A clínica contemporânea da psicose nos obriga a um deslocamento importante. Se os grandes quadros psicóticos clássicos, paranoia, esquizofrenia, psicose maníaco-depressiva, foram fundamentais para a construção da teoria, hoje nos deparamos com apresentações muito mais discretas, menos ruidosas e, por isso mesmo, mais difíceis de localizar. Os autores contemporâneos, especialmente aqueles vinculados à orientação lacaniana, não abandonam a noção de estrutura, mas a refinam. Eles mostram que a psicose não se define pela intensidade do fenômeno, mas pelo modo como o sujeito se organiza em relação ao simbólico, ao gozo e ao laço social. Jean-Claude Maleval, Suplências e Invenções Subjetivas. Jean-Claude Maleval oferece uma das contribuições mais decisivas ao demonstrar que muitos sujeitos psicóticos conseguem construir soluções estáveis, sem desencadeamento clássico, desde que encontrem um modo singular de amarração. Maleval mostra que a psicose não implica necessariamente surto, desorganização ou ruptura social. Em muitos casos, o sujeito encontra uma forma própria de suplência fora a oclusão do nome do pai. Essas suplências podem assumir diferentes formas. A escrita como tentativa de fixar o sentido. A arte como modo de dar corpo ao gozo. A ciência com sua lógica rigorosa e formal. Ou a invenção de um saber próprio, muitas vezes extremamente especializado. O ponto central é que essas produções não são hobbies ou sintomas secundários, mas operações estruturais. Elas funcionam como pontos de amarração entre o real, o simbólico e o imaginário. Maleval insiste que o papel do clínico não é desmontar essas construções, mas reconhecê-las como soluções subjetivas legítimas. Intervir de forma intempestiva pode desestabilizar aquilo que sustenta o sujeito. Colette Soler, outra lógica de subjetivação. Colette Soler propõe um deslocamento ainda mais radical ao afirmar que a psicose não deve ser pensada como déficit, falha ou carência. Para ela, a psicose corresponde a outra lógica de subjetivação. Enquanto na neurose o gozo é mediado pela lei fálica e organizado pela metáfora paterna, na psicose o gozo não encontra esse mesmo limite simbólico. Isso não significa ausência de lei, mas uma lei de outra natureza, não estruturada pela castração simbólica. Soler mostra que o sujeito psicótico não se constitui a partir da falta como o neurótico, mas a partir de uma relação direta com o gozo. Essa relação produz efeitos específicos, certezas inabaláveis, experiências corporais intensas, dificuldades na simbolização da perda e uma relação particular com o outro. Pensar a psicose como outra lógica de subjetivação tem consequências clínicas importantes. O analista não deve buscar introduzir artificialmente a castração ou forçar a lógica neurótica, mas acompanhar o modo singular como o sujeito se organiza. Eric Laurent, a psicose ordinária. Eric Laurent contribui de forma decisiva ao nomear algo que a clínica já vinha indicando: a presença cada vez mais frequente das chamadas psicoses ordinárias. Nesses casos, não encontramos delírios exuberantes, alucinações claras ou rupturas evidentes com a realidade. O sujeito pode trabalhar, manter vínculos e circular socialmente, mas apresenta falhas discretas na inscrição simbólica. Essas falhas podem aparecer como rigidez extrema na linguagem, dificuldades em sustentar metáforas, relação literal com a palavra, experiências corporais sem nome ou modos peculiares de laço social.
Laurent mostra que nessas psicoses, o risco não está no excesso visível, mas no equilíbrio precário. Pequenas intervenções inadequadas podem desencadear crises importantes. Por isso, o diagnóstico estrutural não se baseia no fenômeno aparente, mas na escuta atenta da posição do sujeito frente ao significante, ao outro e ao gozo. Deslocamento da clínica e da ética. Essas contribuições contemporâneas nos obrigam a repensar a própria ética da clínica. Não se trata mais de corrigir déficits, normalizar comportamentos ou encaixar o sujeito em categorias rígidas. Trata-se de reconhecer as soluções inventadas, os pontos de amarração possíveis e os limites da intervenção analítica. O analista, nessa perspectiva, não ocupa o lugar daquele que sabe o que falta ao sujeito, mas o lugar de quem respeita a lógica singular de sua construção subjetiva. Maleval, Soler e Laurent nos mostram que a psicose contemporânea não pode ser pensada apenas a partir dos grandes quadros clássicos. Ela exige uma escuta refinada, capaz de captar o discreto, o ordinário, o quase invisível. Esses autores não diluem a noção de estrutura, ao contrário, eles a aprofundam. Eles nos ensinam que a psicose não é um desvio da norma, mas uma outra forma de estar na linguagem, no gozo e no laço social. E é justamente por isso que a clínica da psicose exige menos pressa, menos interpretação e mais responsabilidade ética. Exemplo clínico: o manejo da palavra na psicose. Trago agora um exemplo clínico preservando rigorosamente a ética, não apenas no que diz respeito à identidade do sujeito, mas, sobretudo, no respeito à singularidade de sua posição subjetiva. O que interessa aqui não é o caso enquanto narrativa biográfica, mas a lógica clínica que ele nos permite extrair. Trata-se de um paciente estruturalmente psicótico que não apresenta os sinais clássicos que, muitas vezes, facilitam um diagnóstico rápido. Não havia delírios sistematizados, não havia alucinações auditivas ou visuais claramente formuladas, tampouco rupturas evidentes com a realidade compartilhada. À primeira vista, poderia ser facilmente confundido com um quadro neurótico grave ou mesmo com um funcionamento obsessivo exacerbado. No entanto, a escuta clínica revela algo decisivo, uma relação absolutamente literal com a palavra. O paciente sustentava uma certeza inabalável de que suas palavras tinham um peso devastador. Falar não era um ato simbólico, era um ato perigoso. Cada palavra parecia carregar consequências reais, imediatas e irreversíveis. Não se tratava de medo de errar, de culpa neurótica ou de censura moral. Tratava-se de algo mais radical. A palavra não funcionava como mediação simbólica, mas como objeto real. A palavra sem amortecimento simbólico. Na neurose, a palavra é atravessada pela metáfora, pelo equívoco, pelo deslizamento de sentido. Há sempre um intervalo entre o que se diz e o que acontece. Esse intervalo protege o sujeito. Nesse caso, esse intervalo não existia. A palavra não deslizava, ela incidia. Ela não representava, ela agia. Ela não mediava, ela invadia. Qualquer tentativa de interpretação, mesmo as mais discretas, mesmo aquelas que na clínica da neurose seriam consideradas mínimas, produzia angústia intensa, por vezes insuportável, não porque tocasse um conteúdo recalcado, mas porque introduzia um excesso de significação. A interpretação aqui não funcionava como abertura de sentido, mas como intrusão do outro. O risco da interpretação na psicose. Esse caso ilustra com clareza um ponto fundamental da clínica lacaniana da psicose:
A interpretação pode ser vivida como violência. Quando o analista ocupa, ainda que involuntariamente, o lugar daquele que sabe, o sujeito psicótico pode experimentar isso como confirmação de um outro absoluto, invasivo, sem limite. Em vez de produzir elaboração, a interpretação pode produzir desorganização. Foi justamente isso que se tornou evidente. Cada intervenção interpretativa intensificava a angústia, produzia retraimento ou silêncio prolongado, e em certos momentos colocava em risco a própria continuidade do tratamento. A mudança de posição clínica. O trabalho analítico só pode avançar quando houve uma mudança clara de posição do analista. Não se tratava mais de interpretar, decifrar ou produzir sentido. O eixo do trabalho passou a ser a estabilização do lugar da palavra. Isso implicou reduzir drasticamente as interpretações, privilegiar intervenções pontuais, descritivas, não intrusivas, sustentar a regularidade do enquadre como ponto de ancoragem, respeitar o tempo do sujeito sem forçar associações e, sobretudo, não ocupar o lugar do outro que tudo sabe. A presença do analista tornou-se mais importante do que o conteúdo da fala. O manejo do tempo, da presença e da escuta. Na clínica da psicose, o tempo não é o tempo da pressa interpretativa. É um tempo que precisa ser cuidadosamente manejado. Sessões regulares, horários estáveis, uma escuta consistente e previsível, tudo isso funcionou como uma espécie de borda simbólica, permitindo que o sujeito pudesse, pouco a pouco, habitar a palavra sem ser invadido por ela. O trabalho não visava fazer o sujeito falar mais, mas permitir que ele falasse com menos risco subjetivo. Com o tempo, foi possível observar uma reorganização do discurso. Não houve insight do sentido clássico, nem revelações inconscientes espetaculares. Houve algo mais discreto, porém clinicamente decisivo. A palavra deixou de ser vivida como devastadora. O que esse caso nos ensina? Esse exemplo clínico nos ensina algo fundamental sobre a psicose. A clínica não se orienta pelo sentido, mas pela função. O objetivo não é produzir significado, mas reduzir a invasão do real, sustentar uma amarração possível e permitir que o sujeito encontre um modo menos angustiante de se relacionar com a linguagem. Na psicose, muitas vezes, menos interpretação é mais clínica. A clínica da psicose exige uma ética rigorosa. Ele exige que o analista renuncie à tentação de compreender demais, de explicar demais, de interpretar demais. Exige uma clínica do manejo da presença, manejo do tempo, manejo da palavra e, sobretudo, da escuta. Como Lacan nos ensina, o analista na psicose não deve se apresentar como aquele que detém o saber, mas como aquele que não invade, que sustenta um lugar possível para que algo do discurso possa se organizar. Esse caso ilustra de forma precisa que a clínica da psicose não se faz pela via da correção, mas pela via da responsabilidade ética diante da fragilidade da amarração simbólica. E é justamente aí que a psicanálise mostra sua diferença fundamental. Encerrando, quero sublinhar algo que considero essencial, não apenas do ponto de vista teórico, mas sobretudo do ponto de vista ético. A psicanálise não busca normalizar o sujeito psicótico. Ela não pretende adaptá-lo a um ideal social de saúde, nem corrigi-lo em nome de uma norma estatística, moral ou comportamental. Nosso compromisso não é com a adequação, mas com o sujeito. E isso marca uma diferença radical entre a psicanálise e qualquer discurso
que se organize prioritariamente em torno da eficiência, da produtividade ou do ajuste social. Como Lacan afirma de forma precisa, a psicanálise não é uma terapêutica do bem-estar, mas uma ética do desejo. Essa frase não é um ornamento teórico, ela define uma posição clínica. A ética frente à psicose. Na psicose, essa ética se torna ainda mais exigente, não porque o sujeito psicótico seja mais frágil em termos morais, mas porque sua relação com a linguagem, com a lei e com o outro não se apoia nos mesmos operadores simbólicos que sustentam a neurose. A tentação de normalizar é grande, a tentação de corrigir, explicar, enquadrar e ajustar também. Mas a ética da psicanálise nos obriga a sustentar outra posição, respeitar a solução singular do sujeito, mesmo quando ela não coincide com os ideais do outro social. Respeitar a solução não significa idealizar a psicose nem negar o sofrimento que ela implica. Significa reconhecer que o sujeito psicótico trabalha, inventa, constrói arranjos para não se perder diante da falha estrutural que o atravessa. Sustentar a palavra sem violência. Na clínica da psicose, a ética se traduz de maneira muito concreta. Sustentar um espaço onde a palavra possa existir sem violência. Violência aqui não é apenas agressão explícita. Violência pode ser uma interpretação excessiva, uma suposição de saber invasiva, uma exigência de sentido onde não há simbolização suficiente, ou a tentativa de impor ao sujeito uma lógica que não é a sua. O analista ético não é aquele que conduz o sujeito a um ideal de saúde, mas aquele que não ocupa o lugar do outro absoluto, aquele que não se apresenta como detentor da verdade do sujeito. Na psicose, mais do que em qualquer outra estrutura, o analista precisa saber não saber. A clínica como limite ao poder. A ética da psicanálise também é uma ética de limite. Limite ao poder do saber, limite ao poder da técnica, limite ao poder do analista. A psicose nos confronta diretamente com isso. Ela nos lembra que nem tudo é interpretável, que nem tudo pode ser simbolizado, que nem tudo pode ser traduzido em sentido. E é justamente nesse ponto que a psicanálise se recusa a ocupar o lugar de um discurso totalizante. O que a psicose ensina, a psicanálise. No fundo, a psicose não ensina apenas algo sobre a loucura, ela ensina algo fundamental sobre a própria condição humana. Ela nos mostra os limites da razão, os limites da linguagem, os limites do simbólico e os limites de qualquer projeto de normalização do sujeito. A psicose revela de maneira extrema aquilo que está presente em todo sujeito: a precariedade da amarração simbólica, a impossibilidade de uma totalização do sentido, a falha constitutiva que atravessa a experiência humana. Por isso, a psicose não é o outro absoluto da razão. Ela é o ponto onde a razão encontra seus limites. Sustentar a clínica da psicose, sustentar uma posição ética que renuncia à pressa, à certeza e à pretensão de cura total. É aceitar que muitas vezes o trabalho analítico não produz grandes revelações, mas algo mais silencioso e ao mesmo tempo mais decisivo. A possibilidade de o sujeito não ser esmagado pelo real. Se a psicanálise tem algo a oferecer à psicose, não é uma promessa de normalidade, mas um espaço onde o sujeito possa existir à sua maneira, com o mínimo de violência possível. E talvez seja justamente isso que a psicose nos ensina com mais força, que a dignidade do sujeito não está em sua adequação à norma, mas na possibilidade de sustentar, mesmo de forma precária, um lugar na linguagem. É aí que a psicanálise se mantém fiel à sua ética.